O som do metal balançando faz o recruta estremecer. Ele sabe que o provocaram mais cedo, mas não para de pensar na história deles. É só um ritual de trote, pensa ele. Uma tática para assustar novos membros da equipe. Apenas uma história de fantasma boba. Não existia esse tal de clandestino. O feixe da lanterna dele passa pelos números dos containers, depois ilumina a prancheta e os papéis em suas mãos. Enquanto inspeciona o convés de carga, item por item, ele se lembra dos detalhes. Supostamente, há uma caixa escondida no navio que não aparece em nenhum manifesto. Mas ninguém nunca a denuncia, nunca foi retirada do barco porque há algo vivo dentro dela. Os tripulantes diziam que às vezes ouviam passos correndo à noite, sons de algo muito maior do que um rato se escondendo nas profundezas do navio. Ao longo dos anos, pessoas abriram essa caixa misteriosa, usaram para guardar coisas e descobriram o conteúdo destruído ao chegar ao destino. A comida sempre parecia comida ou apodrecida. Qualquer outra coisa, corroída e enferrujada, sem possibilidade de uso. Tudo era obra do clandestino. O recruta chega ao fundo do porão de carga e sua lanterna ilumina um número desconhecido. Ele folheia o manifesto, conferindo o número de cada container. Nenhuma correspondência. Ele olha e confere novamente. Mesma coisa. Esta caixa não deveria estar no navio, assim como a do conto. Ele usa o walkie-talkie para avisar o capitão pelo rádio sobre um item não registrado a bordo. Sem resposta do outro lado. Já está muito tarde. Ou talvez seja uma pegadinha, só pode ser, o recruta pensa consigo mesmo. Parte de uma grande piada onde ele é o alvo. Sem resposta no rádio, pois a equipe está escondida no container, esperando saltar para fora e assustá-lo. Tudo isso foi uma armação. O recruta quase os deixa lá, volta ao beliche e permite que fiquem envergonhados por esperarem a noite toda para surpreendê-lo. Mas se ele não abrir o container, vai parecer que ele não faz o trabalho dele direito. Então, com uma respiração profunda para firmar sua determinação, ele alcança as portas e as abre de uma vez, só para ver que está vazio. Isso não pode estar certo. Ele levanta sua lanterna, o feixe passando por algo agachado no canto. A criatura se contorce com a luz, atraindo o olhar do recruta. Seus membros magros e esqueléticos seguram algo molhado e ensanguentado perto do rosto, enquanto sons perturbadores de sucção e mastigação ecoam pelo container. Ao notar a luz da lanterna, a criatura se volta para o recruta, com olhos fundos quase engolidos pelas órbitas. Cabelos embaraçados e desgrenhados estão por toda parte. Restos de roupas sujas, rasgadas e mal cuidadas, fazem pouco para esconder o corpo famélico e mirrado da pessoa que as veste. E em seus dedos retorcidos há um rato morto, meio comido. O clandestino, por entre dentes podres e falhos, berra para o intruso, e uma lanterna cai no chão. Com quase 12 metros de comprimento, pouco mais de 2,5 metros de largura e 2,9 metros de altura, o container foi recuperado do navio AKD Nonolith após atracar no estaleiro censurado. À primeira vista, parece ser nada mais do que um container de carga vermelho comum, mostrando apenas leves sinais de desgaste e ostentando marcas compatíveis com o sistema de numeração do estaleiro. Após a recuperação, a Fundação SCP fez uma análise mais detalhada e descobriu algo nada comum. Apesar de ser feito de metais terrestres comuns, a combinação e estrutura desses materiais não segue nenhum padrão industrial conhecido para a construção de contêineres de carga. Quando visto de fora, o container parece normal, mas uma vez aberto. Devido à suspeita de ligação com desaparecimentos, os pesquisadores estavam apreensivos em abrir o container. Seguiu-se um longo e prolongado debate sobre quem deveria ser responsabilizado caso alguma entidade anômala fosse libertada de dentro do objeto, o que retardou significativamente o processo de exame. Como a equipe de pesquisa recusou decidir por sorteio, usaram um membro da classe D no lugar. O pessoal da fundação os viu abrir o objeto atrás do vidro à prova de explosões. Felizmente para D7466, o membro da classe D designado para a tarefa, ao abrir o container, revelou o que parecia ser um interior completamente comum, exatamente como se esperaria de um container de transporte padrão e não anômalo. No entanto, ao entrar, D7466 imediatamente notou dois detalhes perturbadores. Primeiro, a temperatura interna estava surpreendentemente quente, permanecendo estranhamente adequada à habitação humana, mesmo sem isolamento, dutos de ventilação ou fontes de calor.
Além disso, a luz estava mais intensa que o esperado, mas não havia lâmpadas ou fontes visíveis de iluminação no interior. No entanto, enquanto essas observações iniciais estavam sendo feitas, as portas do container se fecharam acidentalmente enquanto D7-1466 ainda estava lá dentro. Inicialmente, houve incerteza sobre o que fazer, com alguns pesquisadores temendo que o objeto fosse, na verdade, um ser senciente e carnívoro que apenas se disfarçava de container de carga. Após 5 minutos, sem nenhum outro incidente, a equipe de pesquisa decidiu retirar D7-1466 do container. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Encontraram o Classe D vivo, porém confuso e indignado por ter sido trancado tanto tempo, acusando a Fundação de usar técnicas aprimoradas de interrogatório contra ele. Quando questionado sobre isso, D7-1466 esclareceu que, de sua perspectiva, ele havia sido trancado no container de carga por aproximadamente 2 horas. Uma verificação completa da câmara de testes revelou que apenas 5 minutos haviam se passado desde que as portas foram fechadas. Nada indicava que o pessoal da Fundação estava sob efeito anômalo que alterasse sua percepção do tempo. Todos os relógios e instrumentos de medição do tempo, digitais e analógicos, estavam funcionando perfeitamente. Apenas D7-1466 havia experimentado uma passagem de tempo diferente. A Fundação reuniu rapidamente especialistas em dilatação do tempo para auxiliar a equipe de pesquisa na investigação. Graças ao relato em primeira mão de D7-1466 e à experimentação contínua, os pesquisadores confirmaram que a anomalia não era uma alucinação, manipulação psicológica ou distorção sensorial. Em vez disso, o próprio tempo havia sido alterado no recipiente. O tempo foi literalmente alterado assim que as portas se fecharam. Quando isso ocorre, o espaço interno do recipiente fica sujeito a um ritmo temporal diferente do que ocorre no mundo exterior. Essa diferença foi considerada quase totalmente aleatória, sem consistência. Dentro do recipiente, o tempo pode tanto acelerar, desacelerar e até mesmo retroceder em alguns casos. No entanto, provou-se impossível prever exatamente como o fluxo temporal será afetado a cada vez. Buscando testar ainda mais os efeitos da anomalia, a Fundação continuou a utilizar D7-1466 como sujeito de testes. Em um experimento subsequente, eles receberam vários dispositivos de medição do tempo e equipamentos para registrar o fluxo do tempo, incluindo um cronômetro e vários cronômetros de reserva. Para saber se esses dispositivos também sofriam dilatação temporal anômala ou podiam ser usados para medir seus efeitos. A porta foi fechada novamente, porém, desta vez por 1 hora inteira. Quando foi aberta novamente, D7-1466 ficou surpreso por ser liberado do container tão cedo, já que, de sua perspectiva, apenas 1 minuto e meio havia se passado. Eles relataram que os cronômetros pareciam ter funcionado normalmente enquanto estavam dentro do container.
Quando o container foi aberto, porém, os relógios quebraram, explodindo em uma chuva de engrenagens e molas partidas e deixando de funcionar. Tentaram usar métodos digitais e eletrônicos para medir o fluxo do tempo dentro do container. Porém, a mesma falha catastrófica afetou todos os dispositivos de medição do tempo. Todos os dados eram apagados assim que a porta era aberta, incluindo registros feitos com o container selado. A fundação não achou maneira confiável de registrar a passagem do tempo com as portas fechadas, tendo que usar papel, caneta e as observações do sujeito humano colocado lá dentro. Em um teste subsequente, D7466 foi mais uma vez colocado dentro do container. As portas ficaram seladas por mais uma hora e depois foram reabertas. Desta vez, eles não estavam iguais quando a equipe de pesquisa os encontrou. Ao destrancar as portas do container de carga, os pesquisadores não viram sinal de D7466. Inicialmente, supôs-se que eles haviam sumido ou que a dilatação temporal da anomalia causou algum deslocamento. Mas, como uma busca rápida confirmou, D7466 ainda estava lá dentro. O que sobrou dele, pelo menos, o corpo do Classe D, foi achado sentado, encostado na parede de trás do container. Ele havia sido mumificado. Testes de datação por carbono realizados nos restos mortais de D7466 indicaram que o corpo tinha aproximadamente vários milhares de anos. Especialistas em arqueologia anômala notaram que os restos mortais tinham danos severos, principalmente nas mãos, com ossos apresentando várias lacerações e fraturas. D7466 havia batido as mãos contra as portas e paredes do container até que seus ossos se quebraram. Foi encontrada fratura parecida na perna direita do sujeito. Vestígios de compostos orgânicos foram encontrados nas portas do container e identificados pelo Departamento de Bioquímica da Fundação SCP. Ao perceberem do que se tratava, removeram as informações do composto dos registros por decência. Tentando determinar se havia uma correlação entre o tempo que passava fora do container e dentro dele, a Fundação requisitou outro membro da classe D para servir como cobaia. D9558 foi colocado dentro do container de transporte e, crucialmente, não foi informado sobre seus efeitos anômalos antes do teste. As portas foram fechadas por uma hora, e enquanto os pesquisadores esperavam encontrá-lo em um estado semelhante aos restos de D7466, uma busca minuciosa no container revelou que D9558 aparentemente havia desaparecido. O efeito da dilatação temporal surpreendeu a equipe de pesquisa, que nunca havia presenciado isso. Não havia como determinar para onde o sujeito de teste da classe D havia ido, ou se ainda estava vivo. Os testes foram suspensos, apenas para serem retomados quase 3 dias depois. Ao abrir o container, os pesquisadores ficaram surpresos ao encontrar D9558 em pé lá dentro. Sem sofrer efeitos colaterais da dilatação do tempo, mesmo após 66 horas seguidas no objeto anômalo. Ao ser questionado sobre o tempo decorrido, ele afirmou que a equipe de pesquisa nunca fechou a porta. O grupo consultor de dilatação temporal sugeriu a teoria de que D9558 parecia ter desaparecido porque os efeitos anômalos do container aceleraram o tempo até o momento em que as portas foram reabertas. Isso fez com que D9558 experimentasse o início e o fim do teste como um único momento contínuo. Uma proposta para a aplicação prática do container de transporte como uma máquina do tempo foi apresentada ainda no mesmo dia. Ela foi rejeitada pelo Comitê de Ética e Conselho O5, pois os testes não haviam descoberto como medir o tempo dentro do objeto com as portas fechadas. Se a equipe de pesquisa descobrisse como calcular o fluxo temporal no container, ele poderia ser útil para a Fundação. Uma expedição de longo prazo dentro do objeto foi planejada, proposta e então aprovada. Como eles ainda não tinham ideia de como a anomalia funcionava, D9558 foi usado para testes adicionais, junto com 2 outros sujeitos, D8627 e D4513. Os 3 foram colocados dentro do container de transporte por 1 hora e receberam um suprimento de cadernos e canetas, além de rações suficientes para durar 5 anos. Todos os 3 foram instruídos a registrar suas experiências enquanto estivessem lá dentro, mas, mais uma vez, não foram informados sobre a natureza da anomalia. A equipe de pesquisa considerou isso necessário para evitar que qualquer um deles se recusasse a ser confinado em algo que, para eles, pareceria um pequeno cômodo por um longo período de tempo.
Ao reabrirem o recipiente uma hora depois, a equipe de pesquisa encontrou D9.558, D8.627 e D4.513 mortos. Todos os 3 haviam falecido, embora não parecesse ter sido devido ao tempo prolongado que passaram dentro do recipiente, como aconteceu com o mumificado D7.466, que provavelmente morreu de inanição. Examinando os restos mortais, uma autópsia da Fundação confirmou que 2 dos sujeitos, D9.558 e D4.513, sofreram graves traumatismos contundentes, provavelmente sofridos durante espancamentos corpo a corpo. Acredita-se que essas lesões foram a causa da morte em ambos os casos. No entanto, parecia que, postumamente, ambos esses funcionários classe D haviam sido eviscerados, além de submetidos a outras mutilações após serem mortos, cujos detalhes foram suprimidos do banco de dados da Fundação. O terceiro membro da expedição, D8.627, sofreu uma evisceração semelhante, embora a principal diferença seja que, neste caso, parecia ter sido auto-infligida. Os cadernos que foram fornecidos aos sujeitos de teste continham registros que abrangiam desde um único ano até, no máximo, 9 anos. Embora o número exato tenha sido suprimido, o que se sabe é que a experiência dos 3 sujeitos com a dilatação temporal não ultrapassou anos suficientes para chegar aos 2 dígitos. Depois disso, os registros nos cadernos passam a ser divagações incoerentes e quase sempre ininteligíveis. Escritos semelhantes também foram encontrados nas paredes internas do container de transporte, feitos com sangue e resíduos dos 3 sujeitos da classe D. A análise de impressões digitais realizada pelas equipes forenses da Fundação confirmou que D8.627 foi o único autor, e esses delírios aparentemente foram deixados nas paredes usando sangue e fezes que ele coletou dos outros 2 sujeitos após suas mortes. Todas as tentativas de decifrar os escritos falharam em revelar informações úteis sobre as experiências dos 3 sujeitos de teste. A única conclusão que os pesquisadores da Fundação conseguiram chegar é que, após suportar o que parecia ser vários anos dentro do container, D8.627 sucumbiu a uma psicose e paranoia extremas, fixando-se em seus colegas da classe D. O ponto exato de ruptura permanece desconhecido, mas as evidências sugerem fortemente que D8.627 foi responsável pelas mortes de D9.558 e D4.513. Se os assassinatos foram premeditados, resultado de tensões crescentes ou influenciados pela própria anomalia, ainda não está claro. Sem meios externos de acompanhar o tempo dentro do container, a extensão total da deterioração mental de D8.627 e o que realmente aconteceu nesses anos perdidos permanece um mistério. O container anômalo foi transferido para um cofre de contenção classe 4. Quando as equipes de limpeza da Fundação chegaram para lavar o interior, perceberam que os escritos nas paredes haviam sumido. Devido às propriedades de alteração temporal do container, qualquer dano sofrido era desfeito após um tempo aleatório. Atualmente, o objeto, agora designado como SCP-728, não apresenta mais nenhuma atividade nem outras propriedades anômalas que justifiquem medidas de contenção mais severas. De acordo com os procedimentos de segurança padrão da Fundação SCP, o acesso não autorizado é estritamente proibido. Ainda assim, ninguém está exatamente ansioso para passar algum tempo na Sala Eterna. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-002, a Sala de Estar.